Hallo, ich bin Alicia Casotti. No alemão existem poucos tempos verbais. E nesse vídeo eu vou explicar para você cada um deles e qual a diferença. Então, primeiro é o Präsens, que é o presente. Ele não tem nada de especial, ele é igual ao português. Como, por exemplo, ich bin Alicia, eu sou Alicia. Agora, o passado ele tem dois, que é o Präteritum, que é o pretérito, e o Perfekt, que é o perfeito. Eles têm uma pequena diferença. Então, o primeiro é o Präteritum. Ele é o passado da língua escrita, ou seja, você vai ver em livros, revistas, jornais, no rádio e também na TV. Ele não é usado na língua falada do dia a dia, ele é muito mais escrito. Mas é bom você aprender esse passado, porque o verbo ele pode modificar muito de forma nesse passado. Como, por exemplo, o verbo essen. Ich esse, eu como. E se colocar no pretérito, fica ich aß, eu comi. Então, o verbo essen fica completamente diferente no pretérito, que ele fica aß. Isso acontece com muitos outros verbos. E por isso, eu sempre indico estudar todos eles também, para você depois entender no caso que você lê uma revista, um jornal ou até um livro. E o perfect, que é o passado da língua falada. Ou seja, esse é o passado que você vai escutar nas ruas na Alemanha. Tem poucos verbos que também na língua falada são falados no pretérito, como por exemplo os verbos modais ou os verbos auxiliares. Mas senão, o passado perfeito predomina nas ruas. Agora, esse passado ele tem uma coisa especial, porque ele exige dois verbos auxiliares, que são o verbo haben e sein. O verbo haben é usado para quase todos os verbos, o verbo sein é para os verbos que indicam que você está se locomovendo ou uma mudança, uma transformação. Depois, no final da frase, você vai colocar o particípio 2, ou seja, vai colocar o haben e o sein na segunda posição, conjugados no presente, e no final da frase você vai colocar o particípio 2. Esse particípio 2, ele tem a mesma conjugação para todos os pronomes, ou isso facilita ele. A única coisa que você vai ter que conjugar são o verbo haben e o sein no presente. Então, vou falar um exemplo para você. Ich habe gegessen, eu comi. Então, gegessen é o particípio 2 do verbo essen. Eu coloquei um ge no início e um en no final. Ainda no passado, temos outro tipo de perfeito, que é o Plusquamperfekt, que é o mais que perfeito em português. Ele indica que a ação A está mais no passado que a ação B. Por exemplo, es hatte aufgehört zu regnen, als der Zug ankam. Tinha parado de chover quando o trem chegou. Ou seja, já tinha parado de chover, ou seja, esse está mais no passado que quando o trem chegou. Então, a ação A, a frase A, está no Plusquamperfekt e geralmente a frase B está no pretérito ou no perfeito. Agora, o especial desse Plusquamperfekt é que o verbo haben e sein estão conjugados no pretérito e também ficam na segunda posição e o particípio 2 que é igual ao perfeito. Então, agora chegamos ao futuro, que é o Futur. Então, o primeiro é o Futur 1. Ele é um futuro mais distante e um futuro que não é 100% certo. Ele tem especial que ele é feito com o verbo werden, que é um auxiliar, e um infinitivo no final. Então, por exemplo, uma frase. Ich werde ein neues Auto kaufen. Eu irei comprar um novo carro. Então, o verbo werden, na segunda posição, conjugado no presente, e o último verbo, que está no infinitivo, que não vou julgar. O próximo futuro é o futuro normal. Eu falo aí no presente, como por exemplo, ich gehe heute einkaufen. Eu vou fazer compras hoje. Você fala a frase no presente normal, o que indica que o futuro é o tempo, por exemplo, hoje, amanhã, em 5 minutos, e ele é normal. Agora, se você tiver mais uma dúvida, uma sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like. Me segue no Instagram e no Facebook. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.